Olá a todos, meu nome é Jean-Pierre Siriades, sou vice-presidente do Comitê Brasileiro de Túneis e hoje eu queria falar com vocês a respeito desses eventos recentes que nós observamos, né, ao longo das encostas aqui, principalmente ao litoral norte de São Paulo. São eventos lamentáveis de estarem acontecendo, né, pois, decorrente desses eventos sazonais de chuva, a gente observa que as encostas elas respondem, né, com novas tendências em termos de estabilidade, né? A natureza, como a gente pode perceber, ela não tem compromisso com as nossas normas técnicas, então ela vai buscar sempre condições mínimas de estabilidade dela, não esbanjando o fator de segurança. E, nesse sentido, né, o que se observa é que boa parte das nossas soluções hoje, né, aí presentes em termos de mobilidade, elas, infelizmente, partem de uma concepção em que as estradas elas procuram se encaixar junto a essas encostas, né? E, nesse sentido, as soluções de engenharia sempre preconizaram cortes e aterros, né, junto a essas encostas. O problema é que, uma vez que você gera esse nível de interferência, né, junto a esses corpos geotécnicos, você está, na verdade, passando uma rasteira nesses morros, né? E você tem que tentar partir, né, de soluções que consigam compensar essa rasteira que você está passando nos morros e implantar um nível de segurança mínimo adequado, que é o que a sociedade, de maneira geral, ela preconiza através de suas normas, né? Um grande problema disso é que a gente tem um controle relativamente limitado, né, dessas ações, porque essas encostas são muito extensas, são muito elevadas. Então, o que acontece muito acima, né, e muito abaixo, né, das nossas soluções de estabilização é, de certa forma, incontrolável. E, nesse sentido, vale a pena dizer, né, a importância que os túneis teriam como uma solução preventiva ou até mitigadora desse tipo de fenômeno. Jean, será que obra de túnel não é cara demais? Eu acho que isso é uma pergunta, né, que todo mundo se faz, é um conhecimento comum que a obra de túnel é uma obra cara, não tem a menor dúvida. Porém, se a gente levar em conta todo o impacto, né, social, ambiental e econômico decorrente da ausência de um túnel nesse tipo de situação, o que se percebe é que não há a menor dúvida, né, de que a presença de um túnel ali é muito mais barata do que a ausência desse túnel. Além do próprio fenômeno, né, natural que a gente vê, né, em relação a essa perda de estabilidade e queda de encostas, se a gente pegar, por exemplo, essa serra, né, entre Boiçucanga e Maresias, a gente está falando ali de um trecho de, basicamente, se você partir da cota 50, você vai atingir, basicamente, a cota 320, estamos falando de 260 metros de desnível, pegando na metade do trecho, que é metade subida, metade descida, grosso modo, a gente está falando de rampas de 10%, né, de declividade. É muita coisa para veículos e é absolutamente enorme quando você pensa para veículos de carga. Em decorrência disso, se você entrar no Google hoje, por exemplo, você vai ver a quantidade de acidentes que ocorrem ao longo dessa serra, né? Então, um trecho que poderia ser vencido, né, em tese, em máximo 10 minutos, se percebe que são interrupções de 3 horas, né? Qual é o impacto, né, para todas essas pessoas, tendo toda semana um tipo de acidente desse que transforma um trajeto de 10 minutos em 3 horas? Quando a gente pega esse fenômeno agora, né, esse impacto é muito superior, inclusive, né? Tem pessoas com maior recurso tendo que ir embora de helicóptero, outras de barco, só que quem não tem recurso, que é a maior parte da população que vive, de fato, nessas regiões, fica completamente à mercê. Então, se a gente pensar em túneis, o túnel seria um elemento que daria uma confiabilidade muito maior e uma segurança muito maior, desde que bem construído, bem projetado, evidentemente, porque ele reduz absurdamente a quantidade de interferências junto às encostas, né? Você não teria mais toda essa quantidade de cortes e aterros, né, ao longo do seu trajeto. Os túneis, quando bem estudados, inclusive em relação aos seus emboques, são soluções excepcionais, né, para reduzir essa vulnerabilidade a acidentes naturais, sem esquecer também dessa questão, né, da melhoria das condições de tráfego. E também outro exemplo relativamente recente, extremamente exitoso, é da duplicação da Serra do Cafezal, na região de Itempur, né? O quanto esta obra, que contempla 4 túneis e uma série, né, algumas dezenas de obras de arte, né,
como elas acabaram trazendo uma condição de segurança muito melhor para os usuários e qual o impacto positivo que isso acaba gerando para a sociedade. Se a gente começar, que nem eu comecei falando, né, colocar na balança todos os impactos positivos que um túnel tem, né, isso daria um desconto enorme no preço final de uma obra de túnel. É uma justificativa extremamente importante que nós, como engenharia, a sociedade e principalmente, né, os gestores públicos, que são os grandes decisores de qual modal, né, será implementado uma determinada solução de mobilidade urbana, sem sombra de dúvida, é uma solução a ser considerada e cada vez mais considerada aqui no nosso país.